Abra a mente dos teus filhos, Deus. Faz eles entenderem que o que eles estão vivendo faz parte de um propósito que nasceu no seu coração. Sê conosco, Deus. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 3, deixa eu te contar primeiro como é que foi isso. Nós estávamos em casa fazendo o nosso culto Família Blindada. E a pregadora foi uma das minhas filhas, foi a Letícia. E ela ministrou. Eu percebi que quando ela acabou de ler, deu uma impressão que o texto era um texto pequeno. Sabe quando a pessoa faz a leitura e percebe que, poxa, será que é isso mesmo? E ali o Espírito Santo começou a falar. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 21, esse texto fala de algo talvez simples, mas que vai abençoar você hoje. Falamos sobre isso na terça, mas agora vamos nos aprofundar. E esse texto ele diz assim: aconteceu que, ao ser todo o povo, me ajuda, todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. E nesse texto a gente compreende algumas coisas. A primeira coisa que eu entendo no texto e aprendo com ele é que o céu se abre todas as vezes que eu oro. Todas as vezes que o meu coração está inclinado para falar com Deus. Porque o que é oração? Oração é quando você está ou tem um desejo no seu coração de falar com o Pai. Oração é uma conversa. E todas as vezes que isso acontece, você pode ter certeza absoluta que o céu se abre. E nós, então, conseguimos compreender isso, entendendo que Jesus nos dá essa condição de, ao orarmos em seu nome, ter o céu aberto. Tema da nossa meditação: você é uma pessoa com o céu aberto. Eu vim hoje falar o quão especial tu és. Eu vim hoje te dizer que você é uma pessoa diferenciada. Você é um ser diferenciado. Você é alguém fora dos padrões desse mundo. Nós vamos ver um homem chamado Elias. Elias não tinha um padrão do mundo. Elias era alguém fora do padrão do mundo.
E Elias, ele tinha uma ligação tão grande, tão sublime com o céu, que eu costumo dizer que ele tinha tanta intimidade com o céu, que um dia o próprio céu o levou. Um dia ele está caminhando lá com o seu moço, com Eliseu, seu sucessor, e de repente a Bíblia diz que um carro de fogo, um redemoinho, o separou do seu amigo. E hoje eu quero poder ser um instrumento de Deus para dizer que pessoas improváveis fazem coisas improváveis e em lugares improváveis. Nós vamos ver os milagres que acontecem com Elias. E dentre os milagres que acontece a partir da vida dele, ele não era aquela pessoa certa aos olhos humanos. Então significa que você precisa viver um tempo, entender de que pessoas improváveis fazem coisas improváveis em lugares improváveis. Pastor, melhora isso para mim já começar a entender essa mensagem. Por isso que você é atacado. Por isso que as coisas contigo, elas são diferentes. Por isso que a batalha que tu enfrenta não é igual à batalha que outras pessoas enfrentam. E essas pessoas, elas são guiadas pelo próprio Deus. Aonde elas chegaram, foi o próprio Deus quem as colocou. Por quê, pastor? Porque elas são diferentes. Elas fazem coisas diferentes. O coração é diferente. Você é uma pessoa com o céu aberto. Você é diferente daquele que serve os encostos. Tem uma pessoa que membrou aqui durante um período e que ela dizia assim: pastor, eu não entendo, porque quando o senhor olha para mim, que me chama e diz assim: você não está bem, vamos orar. E todas as vezes que eu orava, ela manifestava na minha mão. E ela: pastor, não consigo compreender, porque eu tenho uma caminhada, eu tenho um tempo já na minha caminhada com Deus, e eu não entendo. Eu dizia para ela: olha, você precisa fechar portas. Você tem um canal aberto. Todas as vezes você está deprimida, você abre essa porta e Satanás vem numa fúria muito grande. Então eu não estou dizendo de pessoas com o canal aberto para o mal, para espíritos malignos. Eu estou dizendo que você é alguém com o céu aberto. O céu tem acesso a você e você tem acesso ao céu. E aí não adianta o mudar de igreja, porque já faz muitos anos que essa pessoa saiu daqui e recentemente me procurou dizendo: pastor, agora as coisas ainda pioraram. Então não é uma questão de mudar de igreja, é uma questão de se conscientizar de quem você é perante o seu Deus. E ministrar para pessoas com o céu aberto não é fácil, irmãos, porque vai exigir delas entenderem um pouquinho do que é isso. E aí nós fomos na terça-feira, e eu vou te dar só um respaldo. Nós fomos na epístola de Paulo à igreja de Corinto, na sua segunda epístola, no capítulo 12. A
partir do versículo 10, mas põe para mim o 10 na outra versão, por favor. Na versão que a gente é acostumado a ler. Nós vamos ver o 9. Põe o 9 para mim, Mateus, isso. Olha o que diz. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o espinho na carne. Se eu ver isso a partir do versículo 7, para você entender, você que não estava aqui terça, vamos ler a partir do 7, ó. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, que foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha só o que ele está dizendo, gente. Pelo que sinto prazer, o que? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor, vamos ver junto, vai. Por amor de Cristo, porque quando então é que sou forte. Mas quando eu coloco esse texto numa linguagem mais atualizada, numa versão mais atualizada, o versículo 9, ele vai dizer assim, ó: mas isso aqui é para você hoje. O que eu tenho para te dizer hoje aqui é que chegou um tempo de reforma em algumas áreas da sua vida. O que Deus me deu é que chegou um tempo de algumas reformas. Você vai entender isso daqui a pouco. Ele vai dizer assim: mas ele me respondeu: a minha graça, a minha graça é tudo que você precisa. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para você, eleito, eleita? Para você que tem um céu aberto: eu te sou suficiente. E aí ele vai dizer: pois o meu poder é mais forte quando você está. Toca na pessoa do teu lado, diga assim: Deus está te fortalecendo hoje aqui. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Olha o 9, olha o que diz o 9, olha o que diz o 9, versículo seguinte: eu me alegro também com as pelas quais passo por causa de, porque quando, vamos ler, porque quando, então tenho a força de Cristo em mim. Se é para Jesus, pode bater. Quando você perde todas as suas forças, aí é que o Senhor entra. Eu disse para você: avisa o teu vizinho do lado que é um tempo de reformas. E a primeira coisa que Deus quer que você reforme na sua vida, na sua casa, é o seu telhado. Vira para o teu irmão e diz assim: comece a partir de hoje uma reforma no seu telhado, porque as pedras virão. O que Deus vai fazer na sua vida vai mostrar que você é um diferenciado.
Você é um separado, você é um ungido, você é uma ungida, você é uma escolhida, você é alguém diferente, você é um eleito, você é uma eleita. Então as pedras virão, se prepare para elas, mas a vitória, se você tiver guardado no Senhor, o Senhor te recomenda: nada irá te acontecer. Agora você entendeu por que você está aqui hoje? Porque o Senhor está tratando da sua cobertura espiritual. Tem um ditado que diz que só tacam pedra em árvore que dá fruto. Irmãos, nós estamos nos preparando em vista do imóvel que nós temos feito pleito, mas nós temos uma comunidade aí, nós temos vizinhos. Eu vou dizer para você, não vai ser fácil. E o Senhor tem dito para mim: comece a se preparar para isso. Prepara o telhado, porque vão ser muitas pedradas. Por quê? Porque quando eu fizer, eles tentarão, mas se você estiver protegido, nada irá te acontecer. Então você foi chamada para um tempo de reformar telhado. Eu gosto do rei Asa, porque a Bíblia diz que ele vivia um tempo de paz. Mas um tempo de paz, o rei Asa resolveu fortificar seus muros. O Senhor está dizendo para você: pastor, estou vivendo esse conflito, as pedras chegaram. Se você está aqui hoje, creia, foi o Espírito Santo que te trouxe, está dizendo para você: eu estou cuidando desse telhado, dessa cobertura. Eu estou cuidando de todas as coisas na sua vida. Saiba. Mas pastor, eu estou com medo. Deus entende. Mas pastor, não tem sido fácil. Deus compreende. Mas pastor, eu não sei o que vou fazer. Eu vou te dizer o que você vai fazer. Você não vai fazer nada, porque quem te justifica é que fará no teu lugar. Saiba disso. Você não vai se preocupar com as pedras, você não vai se preocupar com a investida, porque eles já estão olhando para você, estão vendo em você uma capacidade maior. Vou melhorar isso. Eles estão olhando para você, estão vendo que você é uma pessoa diferenciada. Eu vou melhorar isso. Eles estão olhando para você, estão vendo que você é uma pessoa com o céu aberto. Pastor, mas eu estudei muito para chegar onde eu cheguei. Se eu não tivesse estudado, eu não chegaria. Aí eu te respondo: quantos estudaram como você estudou, ou mais do que você, e não chegaram a lugar nenhum? Então tira isso da sua mente. A posição que você ocupa, o lugar em que você está, foi Deus quem te colocou. Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: se foi Deus quem te colocou, só Ele poderá te remover. Por que eu estou dizendo que é um tempo de reformar os seus telhados? Por quê? Por quê? Porque as pedras doem, irmãos. Sim ou não? Dói. Mas se você reformar o seu telhado, se você se alinhar com o céu, as pedras virão. Eu estou ministrando na tua vida algo que Deus falou comigo, dizendo assim: filho, alinha o telhado, se alinha com o céu, reforma o telhado e se prepara, porque a hora que acontecer vai criar uma confusão na mente de muitos. Se prepara, filho, que pode se levantar até um abaixo-assinado. Se prepara, filho, que pode levantar até uma passeata. Mas entenda que maior é o que está contigo, e que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quando Deus
vira para Moisés e diz: Moisés, eu vou dar uma terra para vocês, rapaz. Essa terra mana leite e mel. Eu acredito que Moisés olha e diz assim: Senhor, que bênção. Eu vou fazer o seguinte, Senhor. Inspirado por Deus, Moisés envia os espias. Aí os espias, quando voltam, a maioria deles voltam com a mesma palavra: ó, lá é terra de gigante, lá é terra dos filhos dos Anaquins, lá é terra dos Jebuseus, lá é terra dos fariseus, lá é terra, lá o povo, ele sabe o que é batalha, lá eles são guerreiros, lá eles são fortes, lá eles são valentes, lá realmente eles estão confiando na força do braço deles. Mas dois homens, Josué e Caleb, diz, em outras palavras: mas se foi Deus quem nos prometeu, Ele irá nos guiar. Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: se foi Deus quem te prometeu, descansa o teu coração. Melhora, vira para ele ou para ela e diz: se foi Deus quem te prometeu, engole o choro, levanta a tua cabeça para o alto, começa a adorar, começa a bendizer, começa a declarar, começa a dizer: inferno, você tentou, mas você não irá conseguir. Vira para a pessoa do teu lado e diz: agora você entendeu que você é uma pessoa com o céu aberto? A minha função aqui, olha para o pastor, a minha função aqui nessa terra não é ensinar você o que você já sabe, mas a minha função é te ensinar a usar o que você já tem. Existe um espírito excelente que habita em você. Diga amém. Existe um Deus que tu não sabe por que cargas d'água Ele te escolheu. Por que foi você? Por que você está aqui hoje para ouvir essa mensagem? Fala para mim, pô. Me conta. Por que no meio da tua geração o Senhor escolheu você? Vai, me conta. Não podia ter sido o A, o B, o C, o vizinho da esquerda, da direita, da sua frente, da sua retaguarda. Por que foi você? Então eu não vim aqui para te ensinar o que você já sabe, mas eu vim aqui para te ensinar a usar o que você já tem. Se o céu está aberto, pode orar, pode pedir, pode falar, porque Deus está ouvindo o seu clamor. Eu hoje vim aqui para ministrar para pessoas que compreendem que mesmo na sua fraqueza, a força de Deus é muito maior do que a tua. O que é isso, pastor? Quando eu estou abatido, Deus me faz mais forte do que eu era quando estava forte. Por quê, pastor? Porque você, porque nós, porque essa igreja, porque esse ministério, porque você que está me visitando hoje, o Senhor manda te dizer que alguém, uma pessoa com o céu aberto. Quer reclamar? Reclame com Deus, quem te escolheu. Quer resmungar? Resmungue com Ele. Porque você vai com... Eu já falei isso aqui um dia desses. Eu gosto do Salmo 91 no versículo 7, porque ele é citadíssimo. As mensagens, os textos, todo mundo prega e diz, né, como diz o salmista, ele vai colocar lá: cairão 1000 ao teu lado, cairão 1000, 10.000 e tu. Mas eu gosto do versículo 8, gente: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Irmãos, o Senhor não está simplesmente dizendo que vai cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Ele está dizendo para você que você vai contemplar, você vai ver, você vai visualizar. E não estou falando aqui de
pessoas, porque a minha guerra e a tua não é contra a carne ou sangue, e sim contra principado e potestades que assolam. Eu vim aqui dizer para você que existe um inimigo que se levantou, mas eu também vim aqui dizer para você, conta o segredo para quem está contigo aí, que o mesmo inimigo que se levantou, agora, a partir de hoje, olha nos olhos de quem está ao teu lado, ele está caindo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então a gente começa a entender isso. Uma pessoa com o céu aberto não olha por cima do muro. Deus está dizendo que vai te usar no teu território. Você não precisa olhar por cima do muro para saber como que está a casa do seu vizinho. Qual a estratégia que ele está usando? Porque a estratégia que ele está usando pode ser humana, funciona agora, mas daqui a pouco vai se findar. O Senhor está falando sobre território. Está dizendo para você que Ele te deu um território. Está dizendo para você, vai ser neste território que eu vou te abençoar. O Senhor vira para Isaac em Gênesis, no livro do Gênesis, no capítulo 26. A Bíblia diz que havia fome. E o texto, ele vai dizer que Isaac, naquele momento, ele pensa em descer e avistar-se com Abimeleque. O texto vai dizer assim, ó: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Olha para o pastor, você não precisa de conselhos de ninguém do mundo. Você não vai precisar sair do seu território. Aí Isaac decide ir a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Mas no 22 vai dizer que apareceu-lhe o Senhor e disse, o que Deus vira para ele e diz: não permaneça, fica na terra que eu te disser. Permaneça na terra que eu te disser. Se você em casa acompanhar o texto, você vai ver que o Senhor promete a ele que abençoaria a ele nesta terra. Nós temos vivido dias, irmãos, em que por qualquer coisa nós queremos olhar o que tem do outro lado do muro. O Senhor está dizendo que vai te usar no teu território. O Senhor está dizendo que você faz parte da geração de Abraão e não de Ló. A geração de Ló é aquela que escolhe lugares, territórios. Mas a geração de Abraão é aquela que transforma territórios. Você faz parte da geração de Abraão. Ló vira e diz: eu quero ir para as Campinas, porque lá é melhor. Abraão vira para ele e diz: então você pode ir. E Abraão vai no sentido contrário de Ló. Eu vim aqui dizer para você que você faz parte da geração de Abraão. E a geração de Abraão, irmãos, aquela que transforma territórios. Você vai chegar, o lugar vai estar entulhado, mas quando você entrar, a água vai voltar a brotar, o milagre voltará a acontecer, porque você foi chamado para desentulhar poços. Você sabe o que acontece com Isaac? Ele chega e vê que os filisteus entulharam os poços que seu pai havia cavado. Eu costumo dizer que há 3 tipos de personagens nesse texto, ainda de Gênesis 26. O primeiro personagem é Abraão, os cavadores de poços. O segundo personagem são os filisteus, os entulhadores de poços.
E o terceiro personagem são os Isaques, os desentulhadores de poços. Guarda isso no teu coração. Você é uma pessoa com o céu aberto. Você foi chamado para acreditar, para desentulhar, para destravar o céu de outras pessoas. Vidas chegarão até você sem acreditar, e através da sua vida, através de você, através da tua oração, através da tua simplicidade, através da tua... Aqui olha para o pastor. Através única, exclusivamente da tua presença no território. Você está entendendo? Diga amém. A tua presença no território vai ser significativa, pois através da tua presença o Senhor vai estar naquele lugar. Você entende? Uma pessoa com o céu aberto não precisa muitas das vezes se expressar com palavras. Às vezes está orando e não expressa palavras nenhuma. Essa pessoa com o céu aberto é você. Então eu quero dizer para você que você é um diferencial. Você é alguém diferenciado. Você é alguém que foi chamado, que só aonde colocar a planta dos seus pés o Senhor vai abençoar. E isso é importantíssimo para nós. Eu encerro dizendo para você que existem valentes, dois tipos de valentes. Os valentes de Davi. Dois tipos de valentes de Davi. Existem valentes feitos na caverna de Adulão, e existem valentes feitos nos palácios. A caverna de Adulão, para você ter uma noção, Saul, o rei, nem se importava com aqueles homens. Eram aproximadamente 400 homens. E a Bíblia diz que, sabe por que Saul não se importava com eles? Porque eles eram endividados, eles eram perdedores, eles eram sofredores, eles eram homens em que não tinham coragem de estar próximo das suas esposas, dos seus filhos, até a chegada de um homem chamado Davi. Davi se refugia na caverna de Adulão, e aqueles homens só precisavam de uma coisa: de um líder. Um líder que pudesse mostrar para eles de que mesmo na caverna de Adulão, num lugar de desfavorecidos e endividados, de homens se sentindo o menor dos menores, Saul, quando ouve dizer que Davi estava escondido na caverna de Adulão, Saul ria. Tem muita gente rindo de você, irmãos. Mas eu vim te dizer que você foi formado, forjado na caverna de Adulão. Ali se levanta um grande exército. A Bíblia fala de um homem em que a sua espada ficou grudada na sua mão. Eleazar era um dos valentes da caverna de Adulão. Esse homem, ele saía para a peleja e a espada feriu a sua mão. E quando Eleazar tentou soltar a espada, ele não conseguia. Por quê? Porque ela feriu a sua mão, e na sua própria mão começou ali um processo de cicatrização. Você entende? Com a espada agarrada na mão. A Bíblia fala de Abissai, um homem que com a sua lança, quando o inimigo vinha na direção dele, que ele partia, ele conseguia matar 300 homens. Eu vim dizer para você que você não é esse pequenino que você acha que você é. Você não foi formado nos palácios. Você foi formada na caverna de Adulão, aonde pessoas, elas precisam compreender, aonde você precisa entender. Por isso que o teu céu é aberto. Por isso que você hoje é alguém diferente no meio dos iguais. Por isso que hoje Deus manda eu te dizer que Ele está com você. Sabe, os discípulos que são formados na caverna de Adulão, você sabe qual é a sua frase? Aí você vê Pedro
João e Pedro e João na porta do templo. Pedro vira para o cara e diz: ó, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Os que são formados na caverna de Adulão são pessoas assim. São pessoas que talvez não tenham nada para oferecer no mundo natural, mas têm uma fé, têm uma ousadia. São pessoas que entenderam que elas precisam dominar o seu território. Hoje eu profetizo para você que o Senhor está entregando nas tuas mãos o teu território. Vai ser nele que o Senhor vai te exaltar, e você vai preparar o teu telhado, porque as pedras virão. Diga: as pedras virão. E virão, virão de pessoas próximas que você nem imaginava que te lançaria pedra, mas elas lançarão. Mas Ele está dizendo para você: se você compreender que hoje Deus está trabalhando a sua cobertura espiritual, o Senhor está dizendo assim: eu estou trabalhando. Por quê? Porque eu levarei ele, eu levarei ela a lugares que ele não imagina, a lugares que ela não imagina, porque eu sou com ela. Vira para ele, vira para ela e diz assim: Alexandre, diz: eu sou com ele, eu sou com ela. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: não tenha medo, Deus é contigo. Vamos terminar, podem vir. Vamos terminar com a segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, versículo 9 e 10. Vamos terminar com o versículo 10. O versículo 10 vai dizer: pelo que sinto prazer. Vamos ler juntos, vai, irmãos. Pelo que sinto prazer nas. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Paulo sabia o que era ter o céu aberto, irmãos. O que falta hoje na igreja é que todos possam entender o que é ter o céu aberto. Ter o céu aberto, escuta o que eu vou te falar aqui. É o dia que você não ora, não expressa com seus lábios, só pensa, e o Senhor responde. Ter o céu aberto é quando você entende que para galgar, para chegar em lugares diferentes, em lugares altos, você tem que se preparar para as pedradas. Elas virão. Eu não posso mentir para você. Mas se a tua cobertura se ela for reformada pelo Espírito Santo, nenhum dano te alcançará, praga nenhuma chegará à tua tenda, nada acontecerá contigo. Hoje o Senhor está dizendo assim para você, ó: confie em mim. Meu Deus, confie em mim. E o apóstolo Paulo continua dizendo: por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco. E na outra versão, coloca para mim, por favor. Porque quando eu perco toda a minha força, então deixa eu algo para ficar no teu coração, que eu sei que você já entendeu isso. Vamos lá, vamos a partir do versículo 7, vai. Volta aí o 7, enquanto eles estão se preparando aqui. A partir do 7, mas para que não ficasse orgulho demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiros de Satanás para me dar bofeteadas e impedir que eu ficasse
Sabe o que Deus fala, irmãos? Algumas coisas que lhe acontecem é só para a gente descer. Aí tu desce, aí o Senhor te exalta. Você entendeu? Porque quando tu desce, você diz: Senhor, eu não sei o que fazer. Aí o Senhor diz: mas eu sei. Amém? E no versículo de número 8, 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu. No 9, vai: a minha graça é tudo o que você precisa. Eu queria deixar 2 frases para você aí, e queria te estimular a você passar essas frases para outras pessoas. Você vai mandar por mensagem de texto, você vai mandar esse texto, mas 2 frases aí para você abençoar uma vida, você abençoar alguém, em nome de Jesus. Você pode pegar seu telefone aí, eu vou dar um tempo. Pastor, que loucura é essa? Sim, pega aí. Você vai dizer para essa pessoa: mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo que você precisa. É a primeira frase. Pastor, eu não tenho aqui, mas eu vou anotar. Eu quero anotar isso. Anote, vai. Anote. Você vai enviar para alguém que está precisando ouvir isso. Alguém que está precisando dessa palavra. Se de repente você está nos assistindo em casa, o Senhor está falando contigo, está falando com você, em nome de Jesus. Está te fazendo entender que o que você precisa é da graça do Senhor. É ela. Se Ele estiver contigo, vai dar tudo certo na tua vida. Se Ele estiver contigo, eu vou repetir a primeira frase, vai: a minha graça é tudo o que você precisa. Essa é a primeira frase que eu quero te deixar. A minha graça é tudo o que você precisa. E você vai enviar isso para o maior número de pessoas. Se tu tem um grupo aí de transmissão, envia para o grupo de transmissão, envia para os seus amigos, envia para as pessoas, em nome de Jesus. Abençoe vidas. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, em nome de Jesus. E no versículo 10, a segunda mensagem, o segundo texto que você vai colocar aí: porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim, em nome de Jesus. Quando você perde todas as suas forças, o Senhor, é Ele que vem, é Ele que te enche, é Ele que te capacita. Você não veio aqui e vai sair da mesma maneira que você entrou. Não, em nome de Jesus, não. Enquanto você escreve aí: porque quando eu perco toda a minha força, então tenho força de Cristo em mim, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos louvando aqui, você vai aí no teu lugar, está enviando para alguém, envie. Isso, tem gente tirando foto. Se você quiser: pastor, posso bater uma foto? Pode. Apaga a luz, Mateus, para ver se melhora. Isso, vê se melhora aí. Você vai aprender a se alegrar em Deus com as fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos. O Senhor está te falando que esse território é teu. Esse território é teu. Ele está sendo abençoado porque você está nele. Você faz a diferença nesse território, em nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Abre os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Cante conosco, vai. Abre os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para juntar-me à canção. Se você enviou uma imagem, já enviou um texto, você vai poder se colocar de pé. Abre os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Abre os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para juntar-me à canção do céu. O que é Que os anciãos estão vendo, que os fazem se prostrarem a ti, que os anjos vêm do céu, sua exclamação.
os olhos pra ver a beleza da tua majestade, para juntar-me a canção do céu. Abre os meus olhos pra ver a beleza da tua majestade, para juntar-me. O que é que os anciãos estão vendo, que os fazem se prostrarem a ti? O que os anjos veem no céu, estás clamando. O que é que os anciãos estão vendo, que os fazem se prostrarem a ti? O que os anjos veem no céu, estás clamando. Você vai virar para a pessoa, você vai, faz assim com a sua mão, ó. Quando alguém te perguntar assim, ó, o que você está fazendo? Você vai dizer, eu estou reformando o meu telhado. Uou! Para que quando coisas... Toda vez que o inimigo tentar contra a tua vida, ele vai encontrar uma cobertura espiritual. É só para quem crê. Se você não crê, não faz não. Mas se você crê, faz com a tua mão, vai. Isso, faz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu quero profetizar aqui, meu Pai, como profeta da esperança. Meu Deus, esses lares, essas casas, essas pessoas aqui representadas, meu Deus, tendo a cobertura espiritual delas, Senhor. Ó Pai, restaurada, meu Deus, ó Pai, reformada. E pode vir os inimigos, as afrontas, as dificuldades, e nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tenha a sua casa, o seu telhado, a sua cobertura restaurada pelo Espírito de Deus. E se você crer, ofereça para Deus o melhor das suas palmas, em nome de Jesus.